saldo positivo na geração de empregos no mês de março. Segundo dados divulgados pelo CAGED, no mês passado, a diferença entre contratações e demissões foi de 2.116 admissões. O acumulado do ano registra um saldo positivo de 6.000 contratações. Vamos ao vivo, então, conversar com Ana Aline Cunha, que vai trazer mais detalhes para a gente desses números. Mesmo num período de muita dificuldade da crise na pandemia, ainda assim são números que precisam ser celebrados e comemorados, né, em meio a esse contexto que estamos vivendo nesse cenário, Ana. Pois é, Emily, é o melhor cenário se a gente estiver falando de uma recuperação, de uma sinalização positiva para a nossa economia. Mas quem vai trazer os detalhes mesmo é o economista Ricardo Valério, que está aqui conosco para falar sobre esses números. Ricardo, a gente tem aí dados que são animadores, né? Mas a pergunta é um cenário de crescimento, de estabilidade? A gente pode se animar? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Sem dúvida nenhuma, principalmente quando você sinaliza que o ano passado nós tivemos 7 meses consecutivos de crescimento da taxa de desemprego no Rio Grande do Norte. Foi um ano bastante bom, apesar de toda a situação criada pela pandemia no ano 2020. Agora enfrentamos o primeiro trimestre, um novo resultado positivo, o melhor resultado dos últimos 10 anos do mês de março no Rio Grande do Norte, o que prova uma sinalização muito positiva, e isso aí é atraído e puxado pelo setor de serviço, notadamente, e pelo comércio. Não deixa de ser realmente uma esperança de que a gente poderá ter um ano melhor. Obviamente que para isso o melhor resultado é a vacinação aumentando, diminuindo a taxa de transmissibilidade. Com toda certeza nós teremos um ano de 2021 bem melhor para a empregabilidade no Rio Grande do Norte. A gente sabe que o índice de desemprego aumentou muito, né? A gente estava comentando até antes de entrar na entrevista que foi o pior, né? Foi o teto dessa taxa de desemprego. Isso pode ser um alento ou ainda é muito cedo? Ou já pode comemorar, já podemos ter um respiro nessa área da economia? Não podemos ainda comemorar, afinal de contas, a tendência do Brasil para 2021, nós teremos uma taxa de desemprego ainda muito elevada. O Brasil é a 14ª pior taxa de desemprego sinalizada para 2021. Então, não podemos ter comemoração no momento que nós temos mais de 14 milhões de brasileiros desempregados. Mas, obviamente, que já é uma sinalização de começo de recuperação, embora que nós temos que levar em consideração que o governo federal anunciou a situação a nível nacional como muito espetacular, mas ele não levou em consideração que o CAGED teve mudanças de critérios a partir de 2020. A partir de 2020 começou a ser considerado também os empregos temporários, entrando nessa contabilização. Obviamente, com isso criou um viés, de forma que a taxa a nível nacional que foi anunciada com muita comemoração, ela tem que levar em consideração essa mudança do critério dos empregos temporários, que obviamente ajudaram a ter um desempenho melhor agora para o mês de março. Mas isso muda o nosso cenário? Não, de forma nenhuma. Isso é só uma observação, né? Mas há uma tendência no Brasil todo, em particular no nosso Rio Grande do Norte, né? As boas sinalizações que estão ocorrendo de que haverá a taxa de desemprego haverá de continuar nessa situação. Afinal de contas, o ano passado, 7 meses consecutivos. Mas o primeiro trimestre, a gente já tem 10 meses de tendências positivas no Rio Grande do Norte, onde o Rio Grande do Norte, inclusive, se destacou. Agora, no Nordeste, foi a terceira melhor taxa. Nós só perdemos para a Bahia e para o Maranhão. Então, isso é uma sinalização muito positiva em relação à empregabilidade no Rio Grande do Norte. E aqui, especificamente, quais foram os setores que mais cresceram? Setores aqui, como sempre, o setor de serviço, e o setor de varejo, de comércio, que teve um crescimento expressivo. Construção civil já começou também a dar uma boa sinalização, como também a nossa agropecuária, que sempre é uma locomotiva em todo o Brasil, e aqui no Rio Grande do Norte também, com as taxas também em ascensão. Não há nada sazonal que a gente possa atribuir, por exemplo, a gente estava até mencionando, né? Há um boom na agricultura, no setor agropecuário, por exemplo, e que levante
esse índice? Não, nesse momento. Não, nesse momento nós tivemos a sazonalidade dos empregos temporários, justamente, que foram iniciados, né, de novembro para dezembro do ano passado, e normalmente isso se prolonga justamente até o mês de março. Né? Esses desligamentos dos empregos temporários vão refletir um pouco na taxa de abril. Possivelmente a gente terá uma taxa de abril não tão promissora como foi essa de março, que foi a melhor dos últimos 10 anos, mas haverá o reflexo já dos temporários que vão sair, obviamente, dessa contabilização. Mas, Ricardo, o que é que essa taxa de criação de novos empregos, mais de 2.000 vagas, né? 2.165 vagas. Pronto, o que é que isso reflete diretamente na nossa economia, para a gente entender melhor na prática, o que é que isso pode acontecer com a nossa economia? Quanto mais pessoas tiverem em atividade, é mais moeda circulando, né, e menos pessoas entrando na classe da miserabilidade, com toda certeza. Né? É uma sinalização, isso o empresário passa a ver a economia como em fase de recuperação, né, e de forma que isso vem uma sinergia positiva, todo esse cenário, principalmente, como eu venho dizendo, que está desenhado desde o ano passado, apesar dos reflexos da pandemia, tivemos 7 meses consecutivos de crescimento em 2020. E começamos o primeiro trimestre com essa mesma tendência de crescimento. Isso é muito promissor, isso é muito esperançoso. Agora, para isso, nós precisamos, notadamente, que a taxa de vacinação, ela ganhe uma velocidade maior e maior consistência. Né? Afinal, estamos agora com toda essa situação, faltando a segunda dose para... Está tudo interligado com a pandemia, né? Infelizmente. Infelizmente, com a pandemia, a taxa de vacinação aumentando, essa velocidade, na mesma velocidade, a economia vai se recuperar. Então, por isso que a gente torce tanto, por isso que a gente traz tantas notícias sobre vacinação. Muito obrigada, Ricardo Valério, economista. Sempre às ordens. Destrinchando, Emily, os dados